Durante muito tempo, senti que estava completamente perdido, pensava demasiado e comparava-me constantemente com outras pessoas. E no fundo, acho que isso me impediu de avançar mais cedo. Mas com o tempo, comecei finalmente a perceber algumas coisas que eu gostava de ter percebido bem mais cedo. A primeira coisa que percebi foi que pensar demasiado estava a impedir-me de começar. Hoje em dia, consumimos tanta informação. Vemos tantas pessoas bem-sucedidas e tantas opiniões que acabamos presos na nossa própria cabeça, a pensar demasiado e a começar cada vez menos. E durante uma fase da minha vida, acho que eu também fui exatamente assim. Passei mais tempo a pensar do que realmente a fazer alguma coisa. Pensava em ideias, em projetos e em coisas que queria mudar na minha vida. Mas na realidade, acho que o overthinking acabou por se tornar uma desculpa, porque enquanto estava só a pensar, sentia que estava a fazer progresso, mas na realidade continuava exatamente no mesmo sítio. A segunda coisa que percebi foi que comparar-me constantemente com outras pessoas estava lentamente a destruir a minha mentalidade. E honestamente, acho que hoje em dia é quase impossível de escapar disso. Abrimos o telemóvel por 5 minutos e parece que toda a gente está a ganhar dinheiro, a ter sucesso e a avançar na vida. Enquanto nós sentimos que estamos exatamente no mesmo sítio. E o pior é que quanto mais me comparava, menos vontade tinha de começar. Porque enquanto estava constantemente focado nos outros, deixava completamente de olhar para mim. E acho que isso acabou por me fazer perder muito tempo. E acho também que a internet quase nos fez esquecer que toda a gente vive tempos completamente diferentes, porque estamos constantemente a comparar o nosso início com o meio da vida de outras pessoas. A terceira coisa que percebi foi que a internet quase nos fez sentir que temos de estar constantemente a fazer alguma coisa. E honestamente, acho que hoje em dia muita gente já nem consegue realmente descansar, porque parece que se não estivermos a trabalhar, a estudar, a ganhar dinheiro ou a ser produtivos, estamos a perder tempo. E depois acho que começamos a sentir culpa, simplesmente por parar. Estamos sempre a pensar na próxima coisa, no próximo objetivo, na próxima forma de melhorar a nossa vida. E sinceramente, acho que isso acaba por nos deixar mentalmente exaustos, porque parece que a nossa cabeça nunca realmente desliga. A quarta coisa que percebi foi que ninguém começa realmente pronto. E honestamente, acho que muita gente passa demasiado tempo à espera de se sentir pronta para começar alguma coisa. Esperamos mais confiança, mais motivação, mais experiência. Como se um dia fôssemos finalmente acordar e sentir-nos completamente preparados. Mas sinceramente, acho que a maioria das pessoas nunca realmente se sente pronta. Só começam, mesmo com medo, mesmo sem certezas, mesmo com imperfeições. E durante muito tempo, acho que eu também esperei demasiado por uma versão minha que simplesmente não existia. Esperava sentir-me mais preparado, mais capaz, mais confiante. E sinceramente, se tivesse continuado à espera disso, provavelmente nunca tinha começado este canal. Porque honestamente, acho que nunca me senti realmente pronto para começar. A quinta coisa que percebi foi que esperar pelo momento perfeito só me atrasava ainda mais. E honestamente, acho que muita gente vive à espera da altura ideal para começar alguma coisa. Esperam até ter mais tempo, mais dinheiro, menos stress, mais organização, como se a vida fosse um dia finalmente ficar completamente alinhada. Mas sinceramente, acho
que esse momento quase nunca chega, porque a vida vai continuar sempre caótica de alguma forma. Vão haver sempre problemas, distrações e vai haver sempre alguma razão para adiar. E durante muito tempo acho que eu também esperei demasiado pelas condições perfeitas, que nunca realmente aparecem. E honestamente, acho que comecei finalmente a avançar quando percebi que talvez nunca fosse existir uma altura perfeita para começar. A sexta coisa que percebi foi que a motivação é muito mais instável do que parece. Honestamente, acho que muita gente vive constantemente presa na ideia de que precisa de se sentir motivada para mudar alguma coisa. Esperamos vontade, energia e inspiração, como se só conseguíssemos avançar nos dias em que nos sentimos no máximo. Mas sinceramente, acho que o problema é que esses dias raramente duram muito tempo, porque a motivação vai e vem. Existem dias bons, dias em que nos sentimos que vamos finalmente mudar tudo. Mas depois vêm os dias normais, dias em que estamos cansados, sem energia e sem vontade. Durante muito tempo, acho que eu também vivi assim. Só fazia realmente alguma coisa quando me sentia motivado. Mas os dias passavam e acabava sempre por voltar ao mesmo. E sinceramente, acho que comecei finalmente a mudar quando percebi que não podia depender da motivação para tudo. Porque a motivação vai e vem, mas as pequenas ações repetidas acabam por ficar. A sétima coisa que percebi foi que pequenas ações consistentes acabam por mudar muito mais do que mudanças gigantes temporárias. Honestamente, acho que hoje em dia estamos muito habituados a querer resultados rápidos. Queremos mudar a nossa vida inteira numa semana ou num mês. E quando isso não acontece, sentimos logo que estamos a falhar. Mas sinceramente, acho que a maior parte do progresso real é muito mais lenta e muito menos emocionante do que imaginamos. Porque normalmente não acontece num grande momento. Acontece derivado de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. Acho que eu, pessoalmente, também ignorava completamente isso. Tentava mudar tudo de uma vez e criava expectativas enormes. E depois acabava por me desmotivar quando os resultados não apareciam rápido. Mas honestamente, acho que comecei finalmente a mudar quando percebi que, mesmo progresso pequeno, continua a ser progresso. A oitava coisa que percebi foi que criar alguma coisa muda completamente a forma como vemos a nossa própria vida. Honestamente, acho que hoje em dia passamos demasiado tempo só a consumir. Estamos constantemente a ver a vida, as ideias e o trabalho de outras pessoas. Mas acho que existe algo muito diferente em criar alguma coisa nossa. Mesmo que seja pequena, mesmo com imperfeições e mesmo no início. Porque pela primeira vez deixamos de estar só a observar. E durante muito tempo, acho que eu também vivi só a consumir. Mas honestamente, começar este canal foi provavelmente uma das primeiras vezes em que senti que estava realmente a construir alguma coisa. E acho que isso mudou muito mais a minha mentalidade do que eu estava à espera. A nona coisa que percebi foi que o desconforto normalmente significa crescimento. Acho que hoje em dia muita gente evita constantemente situações que os fazem sentir desconfortáveis. Falhar, parecer ridículo, não saber o que está a fazer e ser julgado. Acho que tentamos fugir disso o máximo possível, porque o desconforto quase sempre parece um sinal de que alguma coisa está errada. Mas sinceramente, acho que quase tudo o que realmente nos faz crescer também nos assusta um pouco no início. Porque crescer
normalmente significa entrar em coisas que ainda não dominamos. E durante muito tempo, acho que eu também evitava demasiadas coisas, simplesmente porque me deixavam desconfortáveis. Começar este canal, mostrar na internet e gravar vídeos. Honestamente, acho que toda essa ideia me assustava um pouco. Mas acho que comecei finalmente a mudar quando deixei de fugir tanto do desconforto. A décima coisa que percebi foi que ninguém realmente tem vida completamente resolvida. E honestamente, acho que muita gente cresce a acreditar que em algum momento a vida vai finalmente começar a fazer sentido. Como se os adultos ou as pessoas mais velhas soubessem exatamente o que estão a fazer. Mas acho que a realidade é que quase toda a gente está só a tentar descobrir as coisas à medida que o tempo passa. Mesmo pessoas confiantes, bem-sucedidas ou que já parecem ter tudo controlado, continuam a ter dúvidas, medos e momentos em que ainda assim se sentem perdidos. E durante muito tempo acho que eu também colocava demasiada pressão em mim, porque sentia que já devia ter tudo mais perto de estar resolvido. Mas perceber que ninguém sabe realmente o que está a fazer a toda a hora acabou por me tirar muita pressão de cima de mim. A décima primeira coisa que percebi foi que ninguém vai mudar a minha vida por mim. E acho que muita gente passa demasiado tempo à espera de alguma coisa. Mais motivação, mais oportunidades, mais clareza, mais confiança. Como se em algum momento a vida fosse finalmente começar a mudar sozinha. E sinceramente acho que às vezes esperamos que alguém nos diga exatamente o que fazer. Mas no fim, ninguém vai pensar na nossa vida mais do que nós próprios. E acho que existe uma altura em que começamos finalmente a perceber que ninguém vem salvar-nos. Não digo isto de forma negativa, porque durante muito tempo acho que eu também esperei demasiado que alguma coisa mudasse por mim. Mas sinceramente acho que comecei realmente a levar a minha vida mais a sério quando percebi que a responsabilidade era minha. E para finalizar, a décima segunda coisa que percebi foi que o tempo vai passar de qualquer forma. Acho que muita gente vive com a ideia de que ainda tem imenso tempo para começar, tempo para mudar, tempo para tentar, tempo para descobrir o que quer fazer da vida. E durante muito tempo também acho que eu vivi demasiado preso à ideia de que um dia começo, um dia mudo, um dia vou levar isto mais a sério. Mas acho que o tempo passa muito mais rápido do que nós nos apercebemos, porque os meses passam, os anos passam e a vida continua a andar na mesma. E adiar constantemente as coisas não vai fazer o tempo parar, porque a vida não vai ficar à nossa espera, ela continua, mesmo quando estamos parados. E sinceramente, acho que uma das coisas que mais me assustava era a ideia de olhar para trás um dia e perceber que nunca realmente tentei. Porque, honestamente, hoje acho que o medo de nunca tentar começa finalmente a ser maior do que o medo de falhar. Porque no fim, o tempo vai passar de qualquer forma. E sinceramente, acho que ainda tenho muita coisa para descobrir. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que pelo menos deixei de estar completamente parado. E acho que só isso já mudou muito mais coisas do que eu estava à espera. E se tu te identificaste com alguma coisa neste vídeo e queres acompanhar esta jornada, o like e subscrever ajuda mesmo bastante.